Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Licenciatura em Matemática, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina Novas Tecnologias e Educação Matemática. Bem, a nossa ementa, ela sofreu uma pequena alteração por conta do nosso cronograma. Teremos o papel das tecnologias na educação, o uso de mecanismos de busca na web de softwares de comunicação, o significado do ensino à distância e o perfil desejável do aluno, em um curso nessa modalidade, como usar a plataforma de aprendizagem Moodle e nos apropriaremos também da sequência didática e da apresentação de seminário. Bem, a nossa disciplina ela teve uma pequena alteração no cronograma. A carga horária anteriormente era de 51 horas, hoje vai ser de 58 horas. O período era de 3 semanas, não mais 3 semanas, e sim de 7 semanas, sendo que na 8ª semana nós teremos a segunda chamada das provas presenciais. Bem, na primeira semana, discutimos sobre o papel das tecnologias da educação. Na segunda semana, falamos sobre o uso dos mecanismos de busca na web e dos softwares de comunicação. Na terceira semana, falamos sobre a sequência didática e sobre a apresentação em forma de seminário dessa sequência didática. Bem, na quarta e quinta semana, vamos discutir um pouco sobre o GeoGebra, que é um software gratuito de comunicação. Na sexta semana, teremos 2 oficinas sincronizadas com as disciplinas de Geometria Espacial e Fundamentos da Matemática 2. Na sétima semana, teremos a avaliação presencial. Bem, discutindo um pouco sobre o GeoGebra. O GeoGebra ele é um software gratuito de matemática dinâmica que reúne recursos de geometria, álgebra e cálculo. O programa ele foi idealizado por Markus Hochwater, da Universidade de Salzburgo, da Áustria, em 2001. Por ser um programa de código aberto, há colaboração de várias pessoas em toda parte do mundo. Bem, o GeoGebra ele tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo tempo, 2 representações diferentes de um mesmo objeto, que interagem entre si, representação geométrica ou representação álgebrica. Neste primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre as simetrias. Nós temos aí um objeto, que é um sapo, só que a partir desse sapo você pode espelhá-lo. E espelhando você pode formar um triângulo, você pode formar um círculo ou pode formar também um retângulo. É possível fazer no GeoGebra a interseção de retas. Preste atenção nessas 2 equações que nós temos, que é a partir delas que a gente vai tirar os pontos de interseção. Nós temos 3x menos 5y mais 8, que é igual a 0. E temos também 2x mais 3y menos 1, que é igual a 0. Vamos ver como fica esse ponto de interseção no GeoGebra. Com o programa já instalado nos laboratórios de informática e em casa, você pode colocar esta equação lá embaixo onde tem a entrada e a partir de então o programa ele vai te dar os 2 pontos de interseção. Na primeira equação nós temos o menos 8, na segunda equação nós temos o 1 como resultado. Trabalhando equações no GeoGebra. É possível também eu trabalhar equações tanto do primeiro como do segundo grau. Eu posso tirar a bissetriz, o ponto da vértice e o ponto das coordenadas. Nesse caso aí, nós temos uma equação, que é x mais 3, que é igual a x menos 3. Lá em cima, nós temos os dois planos e os 2 pontos, que vai dar o resultado da bissetriz. É possível também eu tirar os pontos das coordenadas do vértice. Dado a equação f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, você vai ter o vértice desse x igual a 1 e o vértice do y igual a menos 4, porque você colocou no GeoGebra e ele já te dá o resultado. E aí nós temos o protocolo de construção no GeoGebra. Lembrando que, se eu estou trabalhando com álgebra, cálculo e geometria, é possível, em uma equação, eu ter esses 3 segmentos, como é o exemplo dado aí, no ponto A, no ponto B, no círculo e no triângulo, que vai abranger os 3 pontos do programa. Bem, esse software gratuito de comunicação pode ser instalado nos laboratórios de informática, como foi recomendado aos tutores, e você também pode instalar em casa. Ele pode ser baixado a partir do site www.geogebra.org. Lembrando que todos os computadores têm que ter antes instalado a ferramenta Java.
E aí nós temos a representação de planos e pontos cartesianos às coordenadas. Lembrando que quando a gente estuda equação, a gente vai tratar de pontos e vai tratar também de planos. Deste ponto que a gente colocou a igual 1,2, nós podemos digitar e o de GeoGebra validar a equação já pronta. Lembrando que é equivalendo ao valor de x e equivalendo ao valor de y. Neste programa, vocês podem baixar a partir do YouTube vários tutoriais. Eu vou apresentar os menus do GeoGebra. Lembrando que este programa que eu estou apresentando é de 2010. Temos versão mais recente, mas nem todos os computadores estão atualizados para tal. O primeiro ponto, primeira ferramenta, nós temos o mover, como se fosse um mouse. Girar em torno de um ponto e gravar para a planilha de cálculos. Por que é importante esta primeira ferramenta? Porque toda entrada que você vai dar, que está lá embaixo, entrada, você vai colocar um valor de equação, é a partir dela que você vai conseguir mover no programa. Na segunda ferramenta, nós temos o A com o sinal abaixo. Aí vai indicar o novo ponto, a interseção de dois objetos e o ponto médio ou centro. Na terceira ferramenta do GeoGebra, nós temos a reta definida por 2 pontos, o segmento definido por 2 pontos, segmento com comprimento fixo, a semirreta definida por 2 pontos e vetor definido por 2 pontos e o vetor a partir de um ponto. Por que é importante a gente estudar sobre esses menus? Porque para você fazer uma equação, para você montar um triângulo, montar um círculo, montar uma pirâmide lá em geometria, você vai precisar de utilizar todos esses recursos. Na quarta ferramenta do programa, nós temos a reta perpendicular, a reta paralela, a mediatriz, a bissetriz, as tangentes, a reta polar ou diametral. Temos também a reta de regressão linear e o lugar geométrico. Na sexta ferramenta, nós temos os polígonos e o polígono regular. Na sétima, nós temos os círculos e as circunferências. Nós temos o círculo definido pelo centro de um de seus pontos, temos o círculo dado centro e raio, temos o compasso, que vai ser lá muito utilizado na geometria, temos o círculo definido por 3 pontos, temos o semicírculo definido por 2 pontos, temos o arco circular, dados o centro de 2 pontos, temos o arco circular, dados de 3 pontos, o setor e o setor de 3 pontos. Na oitava ferramenta, nós temos lá o elipse, a hipérbole, a parábola e a cônica, definida de 5 pontos. Na nona, nós temos o ângulo com amplitude reta, fixa, a distância, comprimento ou perímetro, área e inclinação. Nesta ferramenta, é possível você somar a área de um polígono, é possível você somar de um retângulo, de um quadrado e muito mais. Então, essas ferramentas elas são de suma importância para a gente formar algum objeto geométrico. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, de como a gente vai formar um triângulo. Vamos construir um triângulo A, B e C de lados A e B, que é igual a 6 centímetros, AC, que é igual de 3 centímetros, e BC, igual de 4 centímetros, a partir do GeoGebra. Como é que eu vou colocar? Lá na entrada, eu já digito os valores, eu coloco A é igual a 1,1. Na outra entrada, eu vou colocar o valor de B, que é igual a 7,1. E na última, nós temos aí a formação deste triângulo, que é formado por ABC de lados A e B, que é igual a 6 centímetros. É possível você analisar a partir daquele plano da reta A e B, lembrando que nós temos de um lado o X e do outro lado o Y. Bem, como vimos discutindo em toda a nossa disciplina, a tecnologia por si só ela não mudará a educação, e sim de que forma esta ferramenta será utilizada pelo professor, o qual deverá desenvolver um espírito investigador, deixando a zona de conforto e partindo para a zona de risco. Por quê? GeoGebra, Implode, Tangram são ferramentas que são pouco utilizadas no ensino, mas você pode inovar suas aulas a partir desse software. Bem, retomando a nossa rotina semanal, na segunda-feira vocês deverão assistir ao vídeo apresentado os conteúdos a ser estudado na semana, participar do fórum postando as dúvidas ou comentários relacionados à vídeo apresentação. Na terça e quarta-feira, vocês deverão ler os conteúdos do material didático impresso, pesquisar na internet os conteúdos lidos,
Participar do fórum postando dúvidas ou comentários relacionados à leitura dos conteúdos do material didático e impresso. Na quinta e na sexta-feira, vocês deverão resolver os problemas propostos no AVA, participar do fórum postando dúvidas ou comentários relacionados às metodologias da resolução dos problemas propostos também no ambiente virtual. Bem, no sábado teremos a avaliação virtual ou avaliação presencial. Bons estudos e até nosso próximo encontro.